Olá pessoal, vamos agora iniciar nosso estudo sobre função polinomial do segundo grau. Até aqui já vimos sobre funções. A gente se atentou um pouco para estudar a função do primeiro grau. Vimos alguns casos especiais de funções, aprendemos como calcular a função inversa, depois função composta. E agora vamos entrar no outro tema muito interessante, que também é muito cobrado nos vestibulares, em especial o vestibular da UES e também no Enem, que é o tema função polinomial do segundo grau, né? Também é conhecido como função quadrática ou simplesmente como função do segundo grau, certo? O que nós vamos ter que aprender aqui? Nós vamos ver a definição e depois em seguida vamos ver alguns exemplos aí para ficar claro como é que é o modelo de uma equação do segundo grau. Vamos aprender a analisar o gráfico de uma função do segundo grau. E analisando o gráfico desse tipo de função que nós vamos nos apropriar do conhecimento que precisamos. Vamos aprender como é que calcula a raiz da função, ou seja, o zero da função. Vamos ver como é que constrói o gráfico de uma função, dada a lei de formação. E quando nós tivermos o gráfico, como é que a gente obtém a lei de formação através dele. E por fim, outro assunto bem relevante, que é como calcular o vértice da parábola, né, de uma função do segundo grau. Então vamos começar aqui do início, né, com a definição. Certo? Qual é a definição da função do segundo grau? Denomina-se função do segundo grau toda função f, que leva elementos dos reais nos reais, cuja lei de formação é indicada por f de x igual a x² mais bx mais c, onde a, b e c pertencem ao conjunto dos reais e a diferente de zero. Então, uma função do segundo grau ela é uma função de variável real, ou seja, uma função que toma valores reais e como resultado obtemos valores reais. E ela tem este formato aqui, ó. É ax² mais bx mais c, certo? A, b e c são constantes pertencendo aos reais. Aqui este a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, é cancelada essa primeira parcela e só sobra isso aqui, ó. E se acontecer isso, não vai ser mais função do segundo grau, vai ser função do primeiro grau, certo? Então tem que acontecer isso aqui sempre. O a tem que ser diferente de zero. Beleza? Vamos ver alguns exemplos agora. Primeiro exemplo é f de x igual a 2x² menos 4x mais 7. E aqui o objetivo é a gente identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, o a aqui é quem acompanha o x², o b é sempre que acompanha o x, e o c é o termo independente, né? O que está sozinho lá, é a constante, né? Certo? Quem acompanha o x² aqui é o 2, então o a vale 2. Quem acompanha o x é o menos 4, então o b vale menos 4. E quem está sozinho aqui é o 7, né? Então o 7 vai ser o c, certo? Vamos para o segundo exemplo, exemplo b. E no segundo exemplo temos uma função g de x igual a 5 menos 2x², certo? Agora nós temos quem está acompanhando o x² aqui, ó, é o menos 2. Então o menos 2 ele vai ser o nosso a, certo? Quem está acompanhando o x, cadê o x? O x nem aqui não está, né? Certo? Isso quer dizer que quem está acompanhando o x, no caso, vai ser 0. Quando não aparecer x aqui, então, o valor de b vai ser 0. b igual a 0. E o termo independente daquele aqui, ó, o 5, né? Então, c igual a 5. Certo? Vamos para um exemplo agora mais bem elaborado. A função h de x igual a x vezes x menos 2. Essa função é uma função do segundo grau. Se a gente trabalhar um pouco mais nela aqui, desenvolver este produto, nós vamos ver que ela também é uma função do segundo grau, ó, certo? X vezes x, x², x menos 2, menos 2x. Quem está acompanhando o x² aqui é 1, então o a é 1. Quem está acompanhando o x é o menos 2, então o b vai ser menos 2. E não aparece constante aqui, isso quer dizer que o c vai ser 0, né? Certo? E vamos para um quarto exemplo. A minha função y de x igual a 1 sobre 2 vezes 7x² mais 1. E tudo isso subtraído por 1 sobre 2. Certo? Você deve ter percebido até agora que eu estou usando letras diferentes aqui para se referir à função. Né? Aqui eu usei f, aqui eu usei g, aqui eu usei h, aqui eu usei y. A gente pode usar qualquer letra, né, para se referir a uma função. Isso aqui é uma função do segundo grau. Vamos deixar ela mais bonitinha. Vamos pegar esse produto aqui, ó, e expandir, fazer a distributiva. X1 sobre 2 está aqui fora. Ele multiplica este 7x², ele multiplica este mais 1. Então, fazendo a distributiva, vamos obter que 1 sobre 2 vezes 7x² é 7 sobre 2x². 1 sobre 2 multiplicado por esse 1
vai me dar o próprio 1 sobre 2, certo? E eu já tinha aqui subtraindo menos 1 sobre 2. Agora, olha só o que está acontecendo. Eu tenho mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, e eles vão cancelar um com o outro, e só sobra 7 meios vezes x quadrado, certo? Então, na verdade, a minha função é isso aqui, ó, certo? E agora apareceu o modelo novamente que eu tenho, que é esse modelo aqui, ó. Acompanhando o x quadrado, eu tenho 7 sobre 2, isso me diz que 7 sobre 2 é o a, certo? Não aparece x, então o b é 0. Não aparece termo independente, então o c também vai ser 0. Certo? Então tá aí alguns exemplos, espero que vocês tenham entendido. Vamos para a nossa próxima parte, né, que é analisar o gráfico de uma função do segundo grau. Primeira coisa que nós vamos fazer, que a gente precisa saber, quando o a ele é maior do que 0, o que é que acontece? Quando o a for maior do que 0, vai acontecer isso, ó. O gráfico da minha função de segundo grau ele é sempre uma parábola. E quando o a for positivo, ou seja, quando ele for maior do que 0, o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, certo? Certo? A maior que 0, o gráfico é uma parábola que tem concavidade voltada para cima, né? Agora, segundo caso, quando o a for menor do que 0, o que acontece? Se o a for menor do que 0, vai acontecer exatamente o contrário. O gráfico da minha função do segundo grau vai ser uma parábola, só que agora ela está inclinada para baixo, né? A concavidade dela está voltada para baixo, certo? Então, a maior que 0, concavidade para cima, a menor que 0, concavidade para baixo, certo? Vamos continuar com a análise do gráfico. Agora vamos pensar agora no seguinte, ó. Eu já coloquei esse gráfico aqui, vamos já entender porque que ele está aí. Vamos pensar quando o que acontece quando x for igual a 0. E nós estudando sobre gráficos de funções, na última aula presencial que a gente teve, eu falei que quando x for igual a 0, os pontos que têm a coordenada x valendo 0, eles estão sempre sobre o eixo y, né? Certo? Então, x igual a 0, eu faço isso para me descobrir onde é que o gráfico da minha função vai intersectar o eixo y, porque os pontos que tem x como 0 são pontos que estão sobre o eixo das ordenadas. Então, fazendo x igual a 0, eu vou ter que a minha f de 0, ou seja, o x, eu estou substituindo o x aqui igual a 0, isso vai ser igual a quê? Ó? A minha função de segundo grau não é ax² mais bx mais c? Então, onde tem x, eu estou substituindo por 0. F de 0 vai ser a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c, certo? A vezes 0, o 0 ao quadrado é 0, a vezes 0 é 0, b vezes 0 é 0, e aqui vai sobrar somente o c. Então, quando x for igual a 0, o que acontece? Só sobra o c. E é exatamente isso que o gráfico está dizendo. Essa conclusão que a gente acabou de fazer aqui é a seguinte, é que o par ordenado, o ponto 0c, ele pertence ao gráfico da função. Quando x for 0, vai sobrar o termo independente, seja ele quem for, né? Sobra o termo independente, que é o c. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o gráfico da função do segundo grau ele vai sempre cortar aqui o eixo y, o eixo das ordenadas, no ponto c, certo? Se o termo independente for 5, ele vai cortar no 5. Se for 10, corta no 10. Se for 2020, tem que cortar no 2020, certo? Vamos continuar. Certo? O gráfico da parábola corta o eixo das ordenadas em C. Agora vamos estudar sobre o zero ou a raiz da função. O zero ou a raiz da função é o que? É quando a função ela se anula, quando a função for igual a zero. O que acontece quando a função for zero? Eu quero analisar essa situação e eu vou descobrir para qual valor de x é que a função vai zerar. Aqui, nesse caso, vai ser algo um pouco mais complexo do que o que a gente fez para a função do primeiro grau. E eu poderia só jogar para vocês a fórmula aqui, mas para aqueles que tiverem interesse, esse slide aqui vai entrar como uma curiosidade. Eu vou demonstrar para vocês como é que calcula a raiz de uma função do segundo grau. Então vamos lá para essa demonstração. Se f de x vai ser zero, se somente se f de x não é isso, o ax² mais bx mais c, então f de x igual a zero só acontece quando acontecer isso. Ax² mais bx mais c for zero. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e dividir de um lado e de outro pela mesma coisa. E que coisa é essa que eu vou dividir? Eu vou dividir por A aqui e vou dividir por A aqui do outro lado. Quando eu fizer essa divisão por A, o que vai acontecer? Ó? O A vai cancelar aqui, ó. Aqui vai aparecer um A debaixo desse B e aqui debaixo do C outro A. 0 dividido por A é 0, certo?
Então eu fiz o quê? Dividir tudo por A na equação. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar x mais c sobre A, e eu acabei de fazer o seguinte, eu passei ele por outro lado, ele estava positivo e passou negativo. Tudo bem até agora? Daqui eu vou concluir, eu vou fazer o seguinte. Olha o que foi que eu fiz. Eu estou pegando esse pedaço aqui, eu peguei e multipliquei por 2 e dividi por 2. Se eu pegar e multiplicar e dividir pela mesma coisa, não altera o resultado, certo? Esse 2 poderia cancelar com esse 2 e voltava a ser o que era antes, certo? Então não alterou nada. Por que eu estou fazendo isso? Você vai já descobrir o porquê. O próximo passo que eu vou fazer é somar e subtrair pela mesma coisa, certo? Eu fiz o seguinte, eu somei b sobre 2a ao quadrado e subtraí este mesmo valor. Note que foi só isso que eu fiz. Ó. Então, eu posso pegar de um lado da equação e somar, por exemplo, 2020 e depois subtrair 2020. Não altera nada, porque eu estou somando e subtraindo. Isso aqui poderia bem cancelar com o outro e voltar a ser o que era antes, certo? Por que eu estou fazendo isso? Observe o seguinte, ó. Aqui você tem algo elevado ao quadrado, 2 vezes esse algo e vezes o que vem depois que está elevado ao quadrado. E o que você se lembra é o seguinte, eu vou colocar lá em cima, já tinha colocado uma vez sem querer, está aqui lá de novo, ó, que é o quadrado da soma. Né? Quando eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Observe se não é isso que está acontecendo aqui. Ó. Foi exatamente por isso que eu fiz essa algebreira, foi para aparecer essas coisas. Ó. Eu tenho um 2 que multiplica x e que multiplica b sobre 2a, certo? Aqui eu tenho x elevado ao quadrado e eu tenho b sobre 2a ao quadrado. Então eu posso usar isso aqui, ó, e eu usando essa relação eu vou cair no seguinte. Daqui eu vou obter o seguinte, ó. Esse pedaço aqui, ó, que eu vou dar uma volta nele com a seta, esse pedaço aqui até bem aqui, ó, certo? Isso aqui tudo eu estou transformando nisso. Ó. É x mais b sobre 2a ao quadrado. Se você teve dificuldade para entender, eu sugiro que você dê uma pausa e faça o seguinte agora. Você pega esse x mais b sobre 2a ao quadrado e pega e desenvolva ele usando a definição de quadrado da soma e você vai perceber que você vai voltar exatamente para o que estava aqui antes, certo? Então até agora não alterou nada. Estou só fazendo algumas algebreiras, certo? Então, daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo que está aqui, vou passar para o outro lado e eu vou obter o seguinte, certo? Estava negativo, passou positivo, este b quadrado sobre 4a quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o MMC dessas duas frações que eu tenho aqui, ó. E quando eu fizer este MMC, eu vou obter a seguinte equação. Aqui eu tenho 1a, aqui eu tenho 4a ao quadrado, o MMC dá 4a quadrado, certo? Esse 4a quadrado dividido por 4a quadrado dá 1, vezes b quadrado dá b quadrado, está lá. 4a quadrado dividido por a dá 4a. E quando eu multiplico pelo c, eu obtenho esse menos 4ac, certo? E olha o que está acontecendo. Está aparecendo algo aqui que deve ser familiar para você já, né? b quadrado menos 4ac, certo? Daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse quadrado que está aqui e vou passar ele na forma de raiz para o outro lado, certo? Então eu vou obter que x mais b sobre 2a vai ser... Aqui eu tenho que lembrar desse mais ou menos, né? Ó, vai ser mais ou menos a raiz do que estava lá do outro lado, certo? Agora, perceba que o 4 ele é um quadrado perfeito, ou seja, ele tem a raiz exata. E este a ao quadrado ele pode cancelar e sair de dentro da raiz. Então daqui eu vou concluir que isso aqui é o mesmo que x mais b sobre 2a igual a mais ou menos. Continuo o que está em cima dentro da raiz de b quadrado menos 4ac. E embaixo aqui eu vou obter, a raiz de 4 é 2, a raiz de a ao quadrado é a. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse b sobre 2a, vou passar ele para o outro lado. E ele está positivo, ele passa negativo. Então eu vou obter que x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b quadrado sobre menos 4ac, e isso tudo sobre 2a. Olha que interessante, o denominador comum, eu repito o denominador e faço a soma, né, do que está no numerador. Então eu obtive agora, olha a mágica acontecendo, x igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. E esse raiz de b quadrado menos 4ac, a gente conhece ele já como sendo delta, né? Então, se eu chamar o delta de b quadrado menos 4ac, eu vou obter o seguinte, eu vou substituir aqui onde tem b quadrado menos 4ac por delta, e eu vou obter a famosa fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A, certo? Acabei de demonstrar para vocês como é que calcula a raiz ou zero de uma função do segundo grau. A minha função ela vai zerar, ela vai ser zero se somente se x for igual a isso aqui, certo? Agora vamos para um exemplo sobre o zero raiz da função. Daqui a fórmula para a gente lembrar. E antes algumas colocações no caso, né? Quando o delta for maior do que zero, quando o delta aqui, o meu delta for maior do que zero, o que vai acontecer? Quando a raiz do número positivo é sempre um número positivo. Então, quando acontecer delta maior do que zero, isso quer dizer que eu vou ter menos b somado com alguma coisa e depois menos b menos alguma coisa. Isso está me dizendo que eu vou obter dois resultados para x, certo? Então, quando o delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais distintas. E no gráfico eu interpreto isso como? Eu interpreto isso que quando a f for zero, esse ponto é um ponto que está sobre o eixo x, e o gráfico da função intersecta o eixo x exatamente em dois pontos, ou seja, tem duas raízes, corta o eixo x em dois pontos. Certo? Eu dei um exemplo aqui em um gráfico que a parábola tem a concavidade voltada para baixo, mas eu poderia muito bem dar outro exemplo de um que está assim para cima e cortando exatamente também em dois pontos, certo? O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Agora o que vai acontecer quando o delta for igual a zero? Perceba o seguinte: se esse delta for zero, aqui dentro eu vou ter raiz de zero que é zero, e este mais ou menos pouco vai importar para nada, sobra só menos b sobre 2a. Ou seja, quando o delta for zero, x vai ter apenas um resultado. Se tem apenas um resultado, então vai ter apenas uma raiz real, certo? Raiz real de multiplicidade 2. Então, no gráfico, o gráfico da minha função vai ser algo que vai passar aqui pelo eixo x apenas uma vez. Isso quer dizer o quê? Que o meu gráfico ele tangencia o eixo x, certo? Ele corta ele em apenas um ponto. Isso, e poderia ser muito bem eu dei o exemplo da concavidade voltada para cima, poderia ser um gráfico assim, ó, voltado para baixo, certo? E cortando também em um só ponto. Então, delta maior que zero, duas raízes reais distintas, delta igual a zero, uma raiz real. Agora, se o delta for negativo, se ele for menor do que zero, o que vai acontecer? Se o delta for menor do que zero, isso aqui vai ser impossível. Por quê? Porque não existe raiz real de um número negativo, raiz quadrada real de um número negativo. Então, se o delta for menor do que zero, não tem solução real para x, certo? Se o delta é menor que zero, não possui raiz real. E qual seria a interpretação gráfica disso? Isso quer dizer que o gráfico da minha função ele não intersecta o eixo x, certo? É algo que não intersecta o eixo x. Poderia ser um gráfico aqui embaixo que não intersecta o eixo x, certo? Então tá aí, delta maior que zero, duas raízes reais distintas, delta igual a zero, uma raiz real, e se delta é menor do que zero, a raiz não possui raiz real. Mas na frente, quando a gente for estudar números complexos, nós vamos ver que a solução aqui no caso vai ser uma solução complexa quando isso acontecer. Vamos agora para a construção de gráficos. A primeira coisa que eu quero fazer é, dada a lei de formação de uma função, como determinar o gráfico. Então vamos lá. Aqui neste exemplo que eu dei, f de x é igual a x quadrado menos x menos 2. Vamos agora começar a usar os conhecimentos que a gente já obteve até agora, fazendo a análise de uma função de segundo grau, certo? A gente já sabe que quando o a for maior do que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, certo? Ou para baixo não, para cima. Aqui a gente tem f de x igual a x quadrado. Quem está acompanhando o x quadrado é o a. O a é maior do que zero, que no caso é 1, né? 1 é maior que zero. Então, a parábola vai estar com concavidade voltada para cima, certo? Graficamente, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima, certo? Agora, a gente tem que o c, o termo independente, ele vale menos 2. E lembre comigo, a gente tinha visto que o valor de c, ele determina onde é que o gráfico da função intersecta o eixo das ordenadas. Então, o gráfico de f da minha função, ele intersecta o eixo y exatamente em menos 2, né? Graficamente, que eu vou ter o seguinte, ó, o eixo das ordenadas aqui e o gráfico intersectando lá no menos 2. Outra conclusão que eu posso ter agora é a seguinte: o que eu vou querer fazer é calcular a raiz da minha função. Primeiro eu calculo o delta, certo? Delta é b quadrado menos 4ac. Só que quem é que é o b? O b é menos 1, né? Então o delta vai ser o quê? Vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a é 1.
e vezes o C é menos 2, certo? Menos 1 ao quadrado é 1, agora menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2 dá 8. Daqui eu obtenho delta igual a 1 mais 8. 1 mais 8, 9. Certo? Agora vamos pegar a nossa segunda fórmula, que é para calcular o valor de x, a raiz da função do segundo grau. E a gente tem a seguinte fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Agora, menos b vai ser menos menos 1. E a raiz de delta vai ser raiz de 9. 2 vezes a, o a vale 1. Então, 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3, certo? Então, x vai ser igual a 1 mais ou menos 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o x ele vai ter duas raízes, certo? O x1 vai ser 1 mais o 3, que dá 4, dividido por 2, tá aqui. E minha segunda raiz, x2, ele vai ser 1 menos o 3, dividido por 2. 1 menos 3 dá menos 2, está aqui, menos 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então meu x1 é 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, então meu x2 vai ser exatamente igual a menos 1, certo? Então isso aqui eu concluo com isso. Isso aqui vai ser exatamente quando a minha função for zero. Ela vai intersectar o eixo x, o eixo das abscissas, em 2 e no menos 1, certo? Então, vamos juntar tudo que a gente obteve até agora para a gente interpretar como é que é o gráfico dessa função. Então, vamos ter aqui nosso sistema de coordenadas. O a maior que zero vai ser uma parábola voltada para cima, com cavidade voltada para cima, certo? A gente já sabe que vai cortar o eixo y no menos 2, então está aqui o ponto lá, ó, menos 2, a parábola passando por lá. E agora eu acabei de descobrir, calculando a raiz, que aqui vai intersectar o eixo x exatamente no menos 1 e no 2. Então, aqui, esses dois pontos que intersectam com o eixo x são o 2 e o menos 1. E está aí o gráfico da minha função, só precisava fazer isso, certo? Então, aqui é um caso em que eu dou a lei de formação e a partir dela eu obtenho o gráfico, né? Tá aqui, ó, obtive o gráfico. Agora, nós queremos fazer o seguinte, eu dei o gráfico aqui da função do segundo grau, que é uma parábola, ela representa o gráfico na função do segundo grau, e eu quero descobrir qual é a lei de formação. Eu já sei que, como é uma parábola, a minha f de x vai ter esse modelo aqui, vai ser algo multiplicando por x quadrado, mais algo multiplicando por x, e mais um termo independente. Agora olhe para o gráfico aqui e veja o que já dá para a gente perceber. Dá para perceber que o menos 1 é raiz, que o 1 é raiz, e que este menos 1 aqui é onde está cortando no eixo das ordenadas, certo? Então, esse menos 1 ele tem que ser quem? Ele tem que ser o termo independente. Então, daqui eu posso dizer que, como C é menos 1, a minha f de x vai ser ax quadrado mais bx menos 1. Onde tinha C, eu coloquei o menos 1, certo? Pronto. Eu tenho que o ponto menos 1, 0 pertence ao gráfico da minha função, certo? Está aqui, ó, o valor de x aqui é menos 1, e como está sobre o eixo x, o valor de y é 0. Então, este ponto, menos 1, 0, ele pertence ao gráfico, certo? Então, como esse ponto pertence ao gráfico da minha função, eu posso concluir... E depois eu tenho também que o ordenado 1, 0, está aqui, ó, o x vale 1, está sobre o eixo x, o y vale 0, então o ponto 1, 0 pertence ao gráfico da função. Dessas duas relações de pertinência, eu vou ter primeiro que é f de menos 1, ou seja, quando x for menos 1, o valor da f tem que dar 0. Ó. F de menos 1 tem que dar igual a 0. Só que f de menos 1, usando aqui o meu modelo aqui que eu obtive, ó, ax quadrado mais bx menos 1, vai ser a vezes menos 1 quadrado, mais b vezes menos 1, certo? E quando x for 1, como esse ponto pertence ao gráfico da minha função, quando x for 1, a função tem que dar 0, certo? E f de 1 é igual a vezes 1 quadrado mais b vezes 1 menos 1. Dessas duas equações eu vou obter um sistema, certo? E é esse sistema aqui, ó, a vezes menos 1 quadrado é 1, a vezes 1 é 1, a vezes 1 é a, b vezes menos 1 menos b, está lá o menos b, aqui o menos 1, coloquei lá, e isso é igual a 0. Agora daqui de baixo, 1 quadrado é 1, a vezes 1 é a, está lá o a, b vezes 1 é b, está lá o b, ó. Agora a gente tinha lá o menos 1, coloquei ele lá também, e isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Então, está aqui o sistema que eu obtive,
É um sistema de duas equações, duas incógnitas, é fácil de resolver, certo? Eu vou pegar esse menos 1 e esse menos 1 e passar para o outro lado, eu obtendo o seguinte. Agora, note que se eu somar essa equação de cima com a de baixo, esse b vai cancelar. Então, somei. O que aconteceu? O a mais a, 2a, menos b mais b vai para o beleléu, né? E 1 mais 1 dá 2. Então, 2a igual a 2. Agora, eu passo esse 2 dividindo. A vai ser igual a 2 dividido por 2. Então, a tem que ser 1. Então, eu descobri já o valor de a. Falta descobrir o valor de b. Então, eu posso pegar este 1 e substituir em qualquer uma das duas equações, né? Eu vou pegar e substituir na segunda equação. Eu tenho que a mais b é 1. Só que eu sei que o a vale 1. Então, eu tenho que 1 somado com b continua sendo 1. Se 1 somado com b dá o próprio 1, então é porque b não é nada, certo? B vai ser 0. Daqui eu concluo que b é igual a 0. Certo? Outra maneira de eu pensar, eu poderia pegar este 1, passar para o outro lado e 1 menos 1 é 0. Beleza? Então, eu acabei de concluir. Eu já descobri primeiro que o c vale menos 1. Por quê? Porque intersecta o gráfico no menos 1. Agora eu peguei e acabei de descobrir que o a vale 1 e que o b vale 0. Então, eu vou pegar esses valores e substituir bem aqui, ó, na minha f de x. Então, f de x vai ser o a é 1, o b vale 0, 1 vezes x quadrado, 0 vezes x, x, certo? Então, f de x, eu acabei de concluir que f de x é igual a x quadrado menos 1. Beleza? Então, aqui, agora a gente fez o seguinte, a gente acabou de através do gráfico, descobrir qual é a lei de formação. Beleza? Então, você já está sabendo agora fazer isso também. Por fim, vamos estudar sobre o vértice de uma parábola. O que é o vértice de uma parábola? Ora, o vértice de uma parábola ele vai ser o ponto do gráfico da função de segundo grau em que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ou seja, é bem aqui, ó, como é que eu posso usar a expressão que eu uso? Pico, né? Como se fosse o pico dessa parábola. Então, o vértice vai ser dessa parábola, no caso que está com cavidade voltada para cima, ele vai ser um ponto de máximo, ou seja, que é o ponto em que a função atinge o maior valor possível dela, certo? Agora, quando a concavidade está voltada para cima, o vértice da parábola vai ser o ponto de mínimo da função, vai ser onde ela atinge o menor valor possível, certo? Então, vamos lá. Concavidade voltada para baixo, o vértice vai ser o ponto de máximo. Com cavidade voltada para cima, o vértice é o ponto de mínimo. Ou seja, aqui vai ser onde ela atinge o maior valor possível, aqui vai ser onde ela atinge o menor valor possível, certo? Então, aqui o ponto de vértice dessa parábola, no caso deste primeiro exemplo, ele vai ser um ponto de máximo. E eu estou interessado em descobrir, aqui no segundo caso vai ser um ponto de mínimo, eu estou interessado em descobrir quem é o x desse vértice, quem é a coordenada x dele, e eu estou interessado em descobrir quem é a coordenada y desse vértice, né? Certo? Como é que eu faço isso? Eu poderia muito bem demonstrar para vocês isso aqui também, mas para não ficar muito cansativo, e como é costumeiro se fazer ensino médio, principalmente pré-vestibular, eu vou dar para vocês aqui a fórmula, como é que calcula o x do vértice e como é que calcula o y do vértice. O x do vértice ele vai ser menos b sobre 2a, e o y do vértice ele é menos delta sobre 4a, certo? Então, tá aqui as duas fórmulas que vocês vão precisar usar para calcular o ponto de vértice, certo? Calcular a coordenada x desse ponto e a coordenada y. E isso aqui vocês precisam guardar no coração, certo? Então, guarde isso no coração. Feito isso, para a gente concluir esse vídeo aula, que já está um pouco extenso, vamos resolver uma questão da UES. É uma questão que está lá na apostila de vocês. E ela diz o seguinte, ó, sejam f e g funções de variável real, e a f de x é dada por essa regra, menos x quadrado mais 8x menos 12. G de x é dada por essa regra, g de x igual a x quadrado mais 8x mais 17. E ele diz o seguinte, ó, se m é o valor máximo de f, e mzinho o valor mínimo de g, então mzão vezes mzinho é igual a, certo? Ó, ele está dizendo que mzão é o máximo de f. A f, ela tem o valor a aqui, negativo, é menor do que zero. Então, vai ser uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então, realmente, o vértice dessa parábola, ele vai ser o valor máximo dela. Já no caso de m, o a é positivo. Então, é uma parábola com cavidade voltada para cima. Nesse caso, esse mzinho
este valor da função ele vai ser exatamente o valor mínimo dela, como realmente a questão está trazendo, né? Certo? Agora você tem que pensar o seguinte, para não confundir. O que é esse mzão e este mzinho? Eles são x do vértice ou y do vértice? Aqui está falando que tanto o m é o valor máximo de f, ou seja, o maior valor assumido por f ele é exatamente o y do vértice de f. E o menor valor assumido por g ele tem que ser o y do vértice de g. Certo? Então, para os dois casos, a gente precisa saber qual é a fórmula para calcular o y do vértice. Então, está aqui a primeira função, que é f de x. Eu tenho que m ele é o y do vértice, só que eu acabei de ver que a gente calcula o y do vértice com essa fórmula. Então, m, que é o y do vértice, ele vai ser igual a menos delta sobre 4a. Delta a gente sabe que é b quadrado menos 4ac. Então, o b é 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 12. E tudo isso dividido por 4 vezes a, o a é menos 1, certo? Então, isso aqui vai dar igual a 8 ao quadrado, que é 64. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, 48. E menos com menos, mais com menos, menos. Vai ficar menos 64 menos 48 sobre menos 4. Esse menos cancela com este menos, e eu vou obter isso aqui. 64 menos 48 dá 16, 16 dividido por 4 é 4, certo? Então, o máximo da função f, que é esse mzão, eu descobri que é 4. Agora vamos calcular o mzinho. Na função g de x, eu tenho que o mzinho ele é o y do vértice, né? Então, mzinho é igual a menos delta sobre 4a. Agora, cuidado para não confundir. No primeiro caso, a gente calculou esse menos delta sobre 4a, usando a lei de formação da função f. E agora, como o mzinho ele é o mínimo da função g, a gente tem que usar isso aqui, a gente tem que substituir nisso aqui as informações que a gente tem aqui na g de x, ó, certo? Então, menos delta sobre 4a aqui vai ser o quê? O b também é 8 aqui, ó, certo? 8, b quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que está aqui, ó, que é 17, ó, sobre 4 multiplicado por a, novamente o a é 1, certo? Daqui eu obtenho 8 ao quadrado é 64, aqui eu faço jogo de sinal, continua sendo menos, 4 vezes 17 dá 68. 64 menos 68 dá aí um número negativo, no caso dá menos 4. Esse menos some com esse menos, vai ficar 4 sobre 4, e 4 dividido por 4 dá 1. Beleza? Então eu descobri o mzão, descobri o mzinho, o mzão é 4, o mzinho é 1, e a questão quer que eu descubra quanto é que vale o produto de mzão por mzinho. Mzão vezes mzinho vai ser 4 vezes 1, 4 vezes 1 dá 4, certo? E isso aqui confere com o item C de certeza que eu vou passar nesse vestibular da UES, né? Então tá aí mais um vídeo sobre funções de segundo grau. Qualquer dúvida vocês coloquem lá nos comentários, certo? E vamos continuar aqui com nossos momentos de aprendizagem, né?